palco principal daquele evento, né? O Tribos teve essa oportunidade de estar lá semeando a palavra, dentro dos estádios, semeando a palavra de Deus. A gente sabe o quanto que é difícil. Então, tudo é uma mobilização de homens e mulheres de Deus que estão envolvidos com arte, com esportes, nesses eventos em especial. E o que Deus quer fazer é na unidade, né? Eu tenho falado ultimamente, Lu, que o que Deus está para fazer na nossa nação, um recomeço, uma nova oportunidade, mas eu acredito que não vai surgir figurões assim, que Deus vai usar todo mundo, vai usar o corpo, é o corpo todo funcionando. Então, como corpo, nós temos nos conectados com homens e mulheres de todas as partes, homens de Deus, mulheres de Deus, e que têm um chamado para a artes ou para o esporte, quando tivemos essa oportunidade de Olimpíadas e Copa na nossa nação. Então, foi algo tremendo. Irmãos do Rio, de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, todo o Brasil tem uma Regar regional, onde é comunicado todas as atividades, todo o projeto que está sendo feito. Periodicamente também é feito reuniões para tratar oração, tratar de tantas coisas que precisam ser feitas, né? Então, eu queria que a Lu falasse um pouquinho mais sobre a Regar. Ela é a chefa, né? Ela e a pastora Adriana. Então, assim, a gente, dentro daquilo que o Senhor nos chamou, é um prazer poder contribuir com esse projeto, com esse sonho do coração de Deus. Amém? Amém. Bom, a Regar, ele já falou bastante, mas começou há 12 anos na Indonésia. A gente estava lá em um evento que era planejando a transformação do mundo, né? Tinham pessoas de várias áreas da sociedade, da igreja, e a gente estava na área da arte. Então, nos foi feito esse desafio e a gente começou uma rede. Na verdade, a gente não tem mais ideia de quantas pessoas fazem parte da rede. Muitos grupos em todo o Brasil e fora do Brasil também. Porque a gente tem um cardápio de estratégias para, por exemplo, teve um cardápio de estratégias para a Copa do Mundo, depois foi feito outro cardápio de estratégias, os grupos são treinados, e então é legal porque os grupos aprendem coreografias novas, peças novas, outras estratégias de evangelismo, e isso é muito bom, isso fortalece muito. Recentemente, a gente teve com a Regar de Goiânia uma experiência assim, irmãos. Sabe quando você agradece a Deus de estar vivo por participar daquilo? Eu e o meu marido e a nossa companhia, a gente parava e falava, Jesus, obrigado por isso. Nós conseguimos treinar cerca de 850 pessoas, ensinando coreografias e peças, gente de mais de 70 denominações de Goiânia, mais de 1.000 igrejas envolvidas, igrejas tradicionais, junto com a Igreja Avivada. Foi assim, um avivamento. Nós treinamos grupos de arte, foram 850 pessoas dos grupos de arte, e essas pessoas treinaram outras pessoas, entendeu? Então, por exemplo, a gente teve só 2 tardes de treinamento. Está dando microfonia. Então, a pessoa chegava, a gente ensinava as estratégias para eles, e a pessoa chegava na igreja dela e ensinava para a igreja dela. Então, 850 multiplicaram em um tantão, que a gente não tem noção. E aí, em um dia, que foi dia 1º de julho de 2017, todos esses grupos foram para as ruas, e todas as igrejas foram de 2 em 2 bater na porta das casas que ficavam ao redor da sua congregação. Então, gente, foi lindo, lindo, lindo o que Deus fez. Só na minha igreja, a minha igreja, eu sou da Luz para os Povos. Cuido de uma das igrejas da Luz para os Povos. A minha igreja é uma igreja pequena, que tem uns 150, 200 membros. Só a nossa igreja, em uma manhã de visitas, nós abrimos 24 células. Então, assim, é algo sobrenatural, sabe? O que Deus fez. Tinham igrejas que falavam, abrimos 1.000 células, abrimos não sei quantas casas de paz, porque cada igreja, na sua visão, ia fazendo o trabalho. E a arte, né, a Regar Goiânia, cuidou dos trabalhos de rua. Teve até, eu ia falar pichação e apanhar aqui, de quem faz, grafite, porque nós tínhamos uma estratégia em comum de evangelismo, chamada Código da Vida, que é uma estratégia muito legal, que fala o plano da salvação. Então, em vários muros da cidade acordaram com esse plano da salvação grafitado. Não, foi tremendo. E você pode fazer parte disso? Pode. Pastor Uziel é um dos responsáveis pela Regar dessa região aqui.
Então, a gente precisa do contato de vocês, né, pastor? Né, pastor? Né? A gente precisa do contato de todos vocês, porque a gente tem ações conjuntas. Por exemplo, qual que é a nossa próxima ação? Dia Nacional de Oração pelo Artista, dia 19 de agosto. Como que você pode fazer parte? O Osiel, que vai ter o seu contato, né, Osiel? Já tem, né? O Osiel vai mandar para você como é que vai funcionar. Normalmente são 6 horas, em alguns lugares 12 horas de oração, intercessão mesmo pelos artistas da nação. Você vai interceder por um artista do país, um artista da cidade, um artista da sua família. Sua família tem alguém que faz arte de alguma maneira, nem que seja arte culinária, né? Sim ou não? Então, você vai estar intercedendo por essas pessoas. E aí a gente tem os alvos em comum. Normalmente, junto com a intercessão, nós temos a adoração. E aí é só de você pensar assim, ó, eu estou aqui na minha igreja orando e tem não sei quantas mil igrejas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Esse projeto já tem 12 anos, né? Então, é algo que eu creio que no mundo espiritual tem um impacto muito forte. Nós temos tido testemunhos tremendos de muitos artistas se convertendo. Vocês têm visto isso por aí, né? Eu creio que isso é a resposta das nossas orações. Eu creio que Deus ouve as nossas orações, né? Então, amém. Algumas pessoas perguntaram... pode abaixar só um taquinho? Algumas pessoas perguntaram do nosso evento. A gente tem um evento em Goiânia, geralmente o Osiel sempre está com a gente é muito parceiro, que é o Festival Rema. Tem 17 anos já que a gente faz o Festival Rema, também são 9 dias de evento, mais de 30 oficinas, culto todas as noites, unção do Senhor liberada, tem um dia que vai todo mundo para a rua evangelizar, tem mostra de artes, então você está convidado, tá? Nosso site é ciarema.com.br, e as informações vão estar lá no site a partir do finalzinho de agosto, com valores, a data certinha, mas normalmente é a segunda semana de janeiro, tá? Então já separa aí, gente. A gente tem que se equipar e tem que estar juntos. Amém? Amém. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Só uma coisa, me pediram também o contato, ciarema@gmail.com. Se alguém quiser anotar, para ter nosso contato. ciarema, rema com RH e M de mamãe, @gmail.com. Para termos um ministério frutífero, como termos, é o tema da palavra, como termos um ministério frutífero? Porque todo mundo aqui quer dar frutos, amém? Quem quer dar frutos? Amém. Fala como quem não está sentindo frio, amém? Amém. Porque no frio todo mundo fica mais assim, né? Então vocês me ajudem, tá? Então, eu quero falar de três coisas que são primordiais para que o nosso ministério seja frutífero. Primeiro, visão. Pode escrever aí. Visão. Segundo, identidade. Visão, primeiro. Segundo, identidade. Terceiro, ação. Então, fala comigo. Visão, identidade, ação. Abacuque 2:2 fala, escreve a visão. Vamos abrir lá? Abre a tua Bíblia. Em Abacuque 2:2. Primeiro ponto, né? Se alguém já achou, pode ler para mim. Abacuque 2:2. Escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Versão atualizadíssima. Escreve a visão e torna bem legível em um outdoor, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve a visão. Gente, qual que é a sua visão em relação ao seu ministério? Nós nunca podemos ser pessoas que vão indo no fluxo. Né? Por que você dança? Porque a maioria quer da dança. Tem alguém aqui que é do teatro? Não? Tem alguém do teatro e também é da dança. Alguém que é da música? Então, quando eu falar dança, você ouve teatro, música, ouve tudo, tá?
Por que você dança? Por que você canta? Por que você faz música? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Hoje em dia, a gente estava comentando ontem à tarde, comentando assim, era hoje? Hoje. Como que muitos grupos têm parado? Quem para é porque não sabe para onde vai, gente. Quem para é porque está confuso. É porque não está enxergando além. Então, a primeira coisa que você tem que ter para o seu ministério ser vencedor, ser frutífero, é olhar lá na frente e falar assim, olha, é para lá que eu vou. Aquele é meu alvo. Aquela é a direção de Deus para mim. Então, eu quero falar para vocês qual que eu creio que é o propósito da arte, de um modo geral, na igreja. Qual que é a visão que a gente tem que ter de arte? Abra a tua Bíblia em Isaías 30, verso 29 ao verso 32. Porque esse texto ele nos dá uma visão muito louca sobre a arte. Isaías 30. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, alegria de coração, como daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço. O Senhor fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação e ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins, harpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles. Amém? Tem alguém que tem uma versão diferente? Do 29 a 32. Tem alguém? Lê para a gente. Mas vocês cantarão de alegria como fazem nas noites das festas sagradas. Vocês ficarão felizes como os que, ao som da música de flautas, sobem o monte sagrado para adorar o Senhor, o forte protetor de Israel. A voz majestosa do Senhor será ouvida por todos, e ele mostrará a sua ira furiosa. Haverá fogo devorador, trombas de água, tempestades e chuvas de pedra, e ele levantará o forte braço para castigar. Os assírios ficarão apavorados ao ouvir a voz do Senhor. Ao sentir o peso do seu castigo, ao som de tambores e liras, o Senhor surrará os assírios com o seu bastão. Ele mesmo lutará contra eles. Alguém tem outra versão ainda ou não? Se for aí, não vai dar pi, não. É 29? O cântico se apoderará de vós, e cantareis como na noite da grande festa sagrada. Vossos corações se regozijarão com a alegria de quem marcha ao som de flauta, ao dirigir-se ao monte do Eterno, a rocha de Israel. E Yahvé fará com que os homens ouçam a sua voz majestuosa, e os levará a ver o seu braço forte descendo como ira impietuosa, e fogo consumidor, e ainda com tempestades, raios, enchentes e terríveis chuvas de granizo. Em verdade, a voz de Yahvé, toda a Síria ficará apavorada, com a sua vara de correção ele a ferirá. Cada pancada que com a vara de Yahvé desferir para castigar, será aplicada um ritmo de som, de tamborins e harpas, enquanto estiver batendo com os golpes do seu braço. É isso, até o 32? É. Gente, esse texto é muito interessante. Eu não quero que a gente pegue ele no aspecto do que o Senhor está fazendo em si. A verdade é que Deus está trazendo um decreto, né? Trazendo um castigo. Mas como que ele faz isso? Ao som de tamborins, harpas, e aqui indica uma movimentação. Então, eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o que a gente faz quando a gente dança na igreja é entretenimento.
Muita gente acha que a gente está aqui para animar o culto, né? E alguns pastores até falam, não, dança para animar o culto. Eu sei que ânimo, no seu original, fala de vida. Então, realmente, nossa ministração traz vida para o culto, né? Traz a vida do Espírito de Deus. Mas algumas pessoas nos veem como as pessoas que estão fazendo entretenimento. Algumas igrejas não têm, por exemplo, um momento de adoração com a dança, só com a música. E a dança tem um lugar só de apresentação em festas especiais. Por que isso? Porque as pessoas têm essa visão, muitas vezes, que a dança ela é só para passar uma mensagem, para entreter as pessoas, né? Sendo que, na verdade, a gente viu aqui música e dança sendo usado para que Deus fizesse algo que Ele havia determinado ser feito. Então, irmãos, eu creio que a dança é uma linguagem. A arte, de um modo geral, é uma linguagem. E a linguagem, ela fala. Então, da mesma maneira que eu falo com a minha voz, eu falo com a minha dança. Por exemplo, aqui os meninos usaram vaso, tecidos, cores diferentes. Isso é o que? É uma linguagem. Só que essa linguagem não é para a gente ficar olhando. Através dessa linguagem, nós estamos fazendo tudo que a gente faz com a nossa boca. Entende? É essa visão que você tem que ter. A gente está fazendo tudo que a gente faz com a nossa boca. E o que a gente faz com a nossa boca? A gente adora. Então, a gente adora com a nossa arte. O que a gente faz com a nossa boca? A gente intercede. Então, a gente intercede com a nossa arte. O que a gente faz com a nossa boca? Profetiza. Então, nós profetizamos com a nossa arte. Vocês estão entendendo? O que a gente faz? A gente repreende. Você viu aqui Deus usando essa arte para trazer uma repreensão para um povo. O que mais que a gente faz com a nossa boca? Irmãos, tudo que nós fazemos com a nossa boca, com a linguagem da fala, com a linguagem escrita, nós podemos fazer com essa linguagem do movimento. Amém? Só que, por ser uma linguagem, ela não fala só no mundo natural. Ela fala no mundo espiritual. Isso está na Bíblia. A gente acabou de ler um texto que fala isso. Quando Moisés, Deus usa ele para abrir o mar, o que acontece? Ele levanta a mão e o mar abre. Isso é o quê? É uma dança, é um movimento. Eu estou ligando dança com movimento, porque tudo é movimento, música é movimento. Ele está tocando aí, as ondinhas sonoras estão chegando em movimento, movimentando meus martelo, bigorna e estribo. E aí eu ouço, não é? Música é movimento, pintura é movimento, teatro é movimento. O movimento fala, o movimento repreende, o movimento exorta, o movimento profetiza. Quando Moisés levanta a mão, ele não fala, abra-te mar, em nome de Yahvé. A Bíblia fala, levanta a mão e o mar vai abrir. Isso quer dizer o quê? O mundo natural respondendo a um movimento natural, mas que estava falando no espiritual. Quantos estão entendendo? Então, o negócio é muito mais profundo, muito mais sério do que a gente pensa. Outro exemplo de Moisés. Quando ele levantava a mão, Josué vencia a guerra. Quando ele abaixava a mão, Josué perdia a guerra. Muitas vezes a gente usa esse texto para falar da linguagem da oração, né? A gente fala, não, enquanto eu estiver orando, nós vamos estar vencendo as batalhas. Quando eu parar de orar, nós vamos perder as batalhas. Amém, é uma visão. Mas eu enxergo um movimento falando no mundo espiritual. Um movimento amarrou os demônios tudo do inimigo. Olha que coisa louca. Isso quer dizer que quando nós estamos ministrando aqui, esse dedilhado pode trazer libertação para alguém que está na plateia. Eu já vi isso. Já vi pessoas. Uma vez um rapaz ficou endemoniado na minha casa durante 8 horas. A gente era novo convertido. A gente chamou a igreja inteira para orar. Não acontecia nada. A gente chamou o pastor da intercessão, daquele que os demônios correm dele, e nada. Aí o pastor orou, buscou a direção de Deus falou, pega o violão. Só que ele não sabia tocar. Ele até pegou o violão do lado errado. Mas a hora que ele fez, blom, o rapaz foi liberto. Foi o blom de quem não sabia tocar. O rapaz foi liberto. Davi, o dedilhado dele acalmava Saul. Aquele acalmar, gente, ele repreendia os demônios que estavam afetando a vida dele ali. Então, a sua dança, a sua música, o seu teatro é um movimento que vai falar no mundo espiritual. Mas por que eu acho isso tão tremendo? Porque o negócio é de dentro para fora.
Não é qualquer pessoa dedilhando. Não é qualquer pessoa levantando a mão. Mas é um profeta levantando a mão. É um sacerdote levantando a mão. É alguém que sabe quem é levantando a mão. É alguém que está ouvindo o Senhor. Levanta a mão que o mar vai abrir. É isso que a gente tem que buscar. Agora, muita gente acha que está entretendo o culto. Quero te falar, o seu ministério é muito forte. É muito precioso. Irmãos, a gente tem que entender o poder da arte. O mundo entende. Quando você vai estudar arte, você vai ver que todo mundo, mesmo os que não acreditam no nosso Deus, acreditam talvez em outros, eles reconhecem que a arte é transcendente. O que é transcendente? Toca o mundo espiritual, transcende a matéria, entendeu? Ou seja, toca alguma coisa. Começou a dedilhar ali, ó. Tem o coração no Senhor, é um sacerdote do Senhor, é um profeta do Senhor, aquilo está tocando o mundo espiritual. Aquilo está tocando o mundo espiritual, está adorando o Senhor, está trazendo a vida de Deus. Quantos entendem? Sabe, se a gente não entende isso, quando alguém chegar em você e falar assim, me fala do seu ministério, você vai falar, a gente dança, né? No meio do louvor, lá, faz os movimentos, os passos. Não! Você precisa entender que a dança é uma isca, é um instrumento que Deus te deu para entrar no mundo espiritual. É isso, gente, é muito sério. Todas as nações sabem disso. Todos os povos. Eu fiz um mestrado em ciências da religião e eu estudei a dança no culto de muitos povos. E uma coisa que a gente constatou, todos os povos sempre dançaram para cultuar seus deuses, sabia? Dançaram e cantaram. Cada um do seu jeito. Se você pegar uma tribo indígena, lá no Himalaia, lá na Conchichina, como é que eles invocam o seu Deus? Tem música e tem dança no meio, sempre. Então, a arte, ela é uma maneira de você ir, entende? E é uma maneira de você fazer a congregação ficar livre para ir. Por exemplo, por que o dirigente de louvor está aqui na frente, igual o pastor Oziel estava hoje? Para conduzir as pessoas a ficarem livres para cantar para o Senhor e nisso adorá-lo, é ou não é? Então, o que o dirigente de louvor com dança está fazendo ali? Ele está se movendo de forma livre, profetizando, intercedendo e fazendo com que a igreja se sinta livre para fazer isso também. Aqui é muito fácil, porque todo mundo é da dança, né? Todo mundo é da arte. Mas e uma igreja que não é? Lá na sua igreja é tão fácil assim? Então, nós precisamos ter essa certeza de qual é a visão de Deus para nós ali em cima. Eu estou ali para ser tão livre para adorar a Deus que as pessoas não vão querer nem olhar direito para mim. Elas vão falar, nossa, deve estar tão bom lá no Santo dos Santos, igual fulano está, eu quero estar lá também. A pessoa vai fechar o olho e vai ficar livre para entrar lá também. Amém, queridos? Sabe? E além dessa importância da arte para profetizar, para adorar, para tocar o mundo espiritual, a arte é um poderoso instrumento de evangelismo. Por quê? Porque não é uma linguagem que você só ouve, é uma linguagem que ouve, vê e sente. E isso tem um poder fortíssimo. Eu me lembro de peças que eu já via não sei quantos anos atrás. E às vezes a gente não lembra de uma pregação que a gente ouviu alguns dias antes. Não é menosprezando a palavra, mas a arte tem um poder de ensinar, de pregar o evangelho. Entendeu? Então, nós não podemos deixar com que os nossos grupos parem. Nós precisamos entender o que é esse instrumento que Deus nos deu para poder seguir em frente. Quantos dizem amém? Amém? Outro aspecto da arte, mudar a cultura. Quando você está trazendo arte, você está mudando a cultura do povo de Deus. Bezalel foi um rapazinho que foi muito usado nisso. Quem conhece a história aqui de Bezalel? Bezalel foi o artista responsável por toda a obra de arte do tabernáculo de Moisés. E pensa comigo assim, o povo de Deus estava na cultura do Egito, porque já tinham 400 anos de Egito, certo?
Então, eles comiam igual egípcios, alguns até já adoravam os deuses do Egito, né? Já começavam a acreditar. Eles tinham características na sua cultura do Egito. E aí, quando Deus usa Bezalel, o que Deus estabelece através daquele artista? Toda nova cultura de Israel. Como que Israel ia festejar, celebrar suas festas? Quais seriam os símbolos, que aí vem o candelabro, todos os símbolos que aí tem ali no tabernáculo. Irmãos, a cultura de Israel, que Israel vive hoje, de festas, de simbolismos, de celebração, veio através de um artista. Então, o artista, ele estabelece a cultura. Amém? O artista estabelece a cultura. Então, você pode mudar a cultura da sua igreja. Você pode mudar a cultura da sua escola. Você pode mudar a cultura do teu trabalho através da sua arte. Comece a fazer a sua arte. Comece a trazer o reino de Deus. A arte, ela tem esse poder de trazer. Parece engraçado, o Kiko fala que quando a gente é de uma área, Kiko é meu marido, a gente é até meio desequilibrado, né? Que a gente defende com tanto afinco. Mas eu creio, irmãos, nesse instrumento que Deus nos deu. A arte em si, ela não é ministério, no meu ver. Só se a gente for tratar ministério no termo de serviço. Tipo assim, ministério de... me ajuda. Mulheres, ministério de homens. É serviço que trabalha com mulheres, mas a Bíblia não tem ministério de mulheres. Não tem ministério de homens. E não tem ministério de arte. Entendeu? Então, ministério, biblicamente, são os 5 ministérios. Pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta. Entende? Então, a arte, ela é um instrumento, como eu estou falando, fortíssimo, para a gente profetizar, evangelizar, ensinar a palavra. Quantos dizem amém? Então, a gente precisa entender que Deus nos deu esse presente. Segundo ponto, identidade. Nós precisamos saber quem somos. Você precisa saber quem você é no processo de Deus. Não adianta você só ter uma visão. Uau, a arte é uma bênção. A arte é um presente que Deus me deu. Você precisa saber quem você é nesse processo. Fala assim, eu sou insubstituível. Por minha decisão. Deixa eu te explicar. Eu defendo que quando a gente não responde ao chamado de Deus, Deus levanta outro. Que a gente já viu isso acontecer na própria Bíblia várias vezes. Deus tem que levantar outro, porque a obra precisa ser completa. Então, nós temos que decidir, Senhor, eu quero ser insubstituível. Só que quem que vai lutar para ser insubstituível? É você, dizendo sim ao chamado de Deus para a sua vida. Buscando uma vida de santificação. Buscando ser a pessoa que você precisa ser para cumprir o propósito de Deus. Você pode dizer amém para isso? Não pense, irmãos, o diabo ele tenta parar a gente de todas as formas. Você não é capaz, você não consegue. Hoje eu falei na aula de manhã que quem que acaba dançando bem? É quem tem talento ou quem tem esforço? É quem tem esforço. Não é quem tem talento, muitas vezes não valoriza. Então nós temos que nos esforçar. Nós temos que ser as pessoas que falam assim, se Deus precisar de alguém, Ele vai poder contar comigo. A gente tem que entender que Deus já nos mandou fazer algumas coisas. E a gente tem que falar, Senhor, eu sou o cara. Ou a cara. Sou eu essa pessoa que você vai contar. Amém, irmãos? Então a gente precisa saber quem nós somos. A palavra do Senhor fala que nós somos quem? Reino de sacerdotes. Antigo Testamento, tinham só alguns sacerdotes escolhidos. Eles tinham sobre eles o que? A responsabilidade sobre todo um povo. Eles se arrependiam no lugar do povo, eles faziam sacrifícios no lugar do povo. E a Bíblia fala que depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou por nós, o véu foi rasgado, nós somos um reino de sacerdotes. E reino fala de tipo. Então, por exemplo, reino animal. É só os animais. Reino vegetal, são só os vegetais. Reino de sacerdote, é só sacerdote. Você pode dizer amém a isso? Você é um sacerdote.
Desde o dia que você escolheu aceitar Jesus e deixar Ele ser o dono da sua vida, você se tornou um sacerdote. Você se tornou alguém que tem responsabilidade nas costas. Você tem responsabilidades, irmãos. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do líder, não é responsabilidade de outra pessoa, é a sua responsabilidade. Então, se você faz parte de uma equipe, a responsabilidade para essa equipe cumprir o propósito não é só do seu líder, ela é sua. Porque você tem um lugar lá que é só seu. Se você entende isso, você não sai por qualquer coisa. Você não entra de qualquer jeito. Entendeu? Se você entende isso, você, na hora da oração, não fica esperando alguém te mandar orar. Você chega e já vai orando. Se você entende isso, na hora que você for evangelizar, você não precisa mandar ninguém precisa te mandar para você ir abordar as pessoas. Você já vai. Nós precisamos entender que nós somos sacerdotes. E quando nós estamos ministrando, seja aqui, seja em uma escola, seja no meio da rua, é um sacerdote levando a presença de Deus. Você pode dizer amém? Só que o sacerdote, eu queria falar das vestes dele. Porque as vestes do sacerdote, elas falam muito conosco, elas falam dessa responsabilidade, né? Está lá em Êxodo 28. Alguém me empresta uma Bíblia de papel? Obrigada. Abre em Êxodo 28. Porque se nós somos sacerdotes, nós precisamos saber quem é a nossa identidade, a gente precisa entender alguns atributos do sacerdote. Fala amém. Esse texto é muito grande, eu não vou estar lendo ele todo, tá? Eu vou estar pulando. Já vamos para o verso 4. Esse texto está falando... vamos ler. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fará vestes sagradas para Arão, seu irmão, para glória e ornamento. Então, Deus está falando aqui, como bom figurinista que é, né? Como que deve ser as vestes do sacerdote. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estufa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. Fala comigo, 2 ombreiras. E o cinto da obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será obra igual, da mesma obra de ouro, de estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Tomará as 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. Fala, o nome dos filhos de Israel está gravado nas pedras. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador com lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com o nome dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás, e porarás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sob ambos os ombros, para a memória diante do Senhor. Vamos parar aqui um minutinho. Esse aqui, ele coloca detalhes muito profundos da veste do sacerdote. E como nós somos sacerdotes, amém? Nós somos um reino, nós somos sacerdotes. Eu quero que a gente pense um pouco o que essa veste fala conosco, porque tudo que Deus faz tem um sentido, né? E eu acredito que essas vestes aqui nos mostram como tem que ser o nosso comportamento como sacerdote, como a gente tem que se enxergar como sacerdote. E eu quero que a gente enfatize primeiramente essas ombreiras. A Bíblia fala que era para escrever o nome das tribos de Israel e colocar nos ombros do sacerdote. O que isso fala para mim e para você? Que nós,
como sacerdotes, seja sacerdotes na área que usa como é que fala? O instrumento da arte ou não. Somos sacerdotes em primeiro lugar. Mas o que fala de ter o nome nos ombros? Irmãos, ombro fala de força. Fala de carregar. Eu estou carregando no ombro. Ou seja, você vai se esforçar. Isso fala que você, como sacerdote, como obreiro da dança, do teatro, você tem que carregar a igreja nos ombros, literalmente. A sua igreja, a sua família, os seus irmãos. Tem muito sacerdote aí da dança que só quer dançar. Não é sacerdote, porque sacerdote de verdade se esforça pelas pessoas. Sacerdote de verdade não é estrelinha de chegar e está tudo pronto para ele ministrar, não. Ele é aquele que limpa o banco, ele é aquele que serve as pessoas. Carregar as pessoas nos ombros é falar assim, conta comigo. Será que você, como sacerdote da dança na sua igreja, tem agido assim com a sua congregação, com a sua igreja? Ou você acha que só o pastor tem que servir? Irmão, serviço é esforço, é suor, é peso. É você, às vezes, no domingo, ter que ir fazer uma visita, sim. Mas eu quero descansar, eu trabalho a semana inteira, de sol a sol. Mas se você é um sacerdote, você carrega as pessoas nos ombros. A gente tem que entender, a gente tem que amar a nossa igreja. A gente tem que servir a nossa igreja. O pessoal da dança tem que ser o primeiro a chegar para poder perguntar, falar assim, o que está precisando de mim? Está precisando para limpar? Conta comigo. Está precisando para montar cenário? Conta comigo. Está precisando de preparar o ambiente em oração? Conta comigo. Isso é carregar as pessoas nos ombros. E não só isso. Evangelizou a pessoa, tenta ir até o fim. Às vezes a gente evangeliza em regiões que não é da nossa congregação. Mas se você é um sacerdote, não se apoie no instrumento para falar o que você deve ou não fazer. Se apoie no fato de você ser um sacerdote. Quantos estão me entendendo? O sacerdote de verdade, ele serve. Ele não é servido. E Jesus, ele falava, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a gente? E a gente, irmão? Será que a gente está na igreja para a gente servir ou para ser servido? Será que é o padrão do mundo que reina em nós ou é o padrão da palavra de Deus? Porque no mundo, quem trabalha com arte é acostumado a ser servido. É acostumado a ficar só com o bem bom. Mas na Bíblia, o sacerdote é aquele que está aqui, conta comigo. É fácil? Não é fácil. Esses dias nós evangelizamos uma senhora na rua, lá em Goiânia. Nesse dia primeiro, eu evangelizei uma senhora moradora de rua. Aí eu perguntei para ela, a senhora quer ir para casa de recuperação? Não, não quero. Aí eu falei para ela algumas coisas que Deus tinha colocado no meu coração. Ela falou, eu quero. Eu falei, epa, agora eu vou ter que trabalhar. Vou ter que arrumar uma casa de recuperação para ela, vou ter que vir buscar, vou ter que levar. A senhora quer mesmo? Quero. Então tá, isso era sábado. Terça-feira eu venho te buscar. Vai esperar? Vou esperar. Terça-feira estava eu lá com a assistente social, consegui uma vaga para ela. E aí, vim te buscar. A senhora vai? Vou. Entrou no carro comigo. Fui levar ela para uma outra cidade. Ela está internada lá. Graças a Deus, a igreja está abençoando ela. Mas não é só isso, não. Ela não tem família, então nós temos que visitar ela todo domingo. O único dia que eu tenho para descansar. Quem evangelizou ela? Eu. Sou a pastora principal da igreja. Poderia colocar outros para fazer isso. Mas ela precisa ver meu rosto, porque eu fui a pessoa que dei esperança para ela. Então, eu vou levar os outros também. Nesses 2 fins de semana que eu estou viajando agora, final do mês, tem outras pessoas lá. Mas eu voltando, eu preciso ir lá. Estamos aqui, orando por você. No dia da visita, no meu único dia de folga com a minha família. Mas por que, irmãos? Porque sacerdote carrega o outro no ombro. É ruim dar testemunho de si, né? Mas eu estou dando testemunho para falar que não é fácil. Às vezes dá domingo e eu falo assim, eu queria ficar em casa com as minhas meninas, brincar com elas, né? E às vezes eu tenho que sair. Por quê? Porque eu preciso servir as pessoas. Então você que é da dança, você que é da música, sabe, irmãos, tem tanto pastor que reclama do pessoal da música, que reclama do pessoal da dança. Vamos mudar essa história. Porque nós não somos músicos simplesmente, não somos bailarinos simplesmente, nós somos sacerdotes.
Quantos dizem amém? Farás também, verso 13, engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, paraná, paraná. 15, farás peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, fará de ouro, estofa azul e púrpura, carmesim, linho fino retorcido farás. Quadrado duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedra, sárdio, topázio, carbúnculo, primeira ordem, esmeralda, safira, diamante, terceira ordem, jacinto, ágata, ametista, quarta ordem, berilo, ônix, jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel. Fala, nas pedras do peitoral também tem o nome dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, serão esculpidas como sinete, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral fará correntes, parará, parará. Olha aqui para mim. O sacerdote também carrega as pessoas no peito. Esse aqui é uma copiazinha do peitoral, né? Uma pessoa uma vez me deu. Mas eu até coloquei para vocês lembrarem, que ia ter a ver com a minha palavra. Sacerdote carrega as tribos, carrega as pessoas nos ombros, serviço e carrega as pessoas perto do coração. Amor. Precisamos amar. Precisamos amar. Amar não é sentimento. Eu estou sentindo amor pelo meu irmão. Não. Amar é decisão. Entende? Amor é atitude. É você fala assim, eu decido amar. Eu decido amar qualquer pessoa, qualquer um. Porque, irmãos, as 12 tribos, Deus não falou, pode excluir uma. Não. Você não pode excluir ninguém da sua vida. E aí aqui entra um ponto que Deus falou no meu coração que Ele ia fazer hoje nas nossas vidas aqui. Nós precisamos perdoar pessoas e pedir perdão para pessoas. Porque um sacerdote carrega pessoas perto do coração. Quantos estão me entendendo? Você é um sacerdote da dança? Você não pode ter barreiras com ninguém, senão nem sua oferta Deus recebe. Você não pode, queridos. Você ter problemas com alguém adoece a sua alma, adoece o seu coração e te separa de Deus. Como é que você vai ser sacerdote? Como é que você vai realizar o seu ofício? Quantas pessoas eu conheço que estão paradas ministerialmente? Às vezes está até ministrando, mas a gente vai conversar, a pessoa fala, não, estou seco. Aquela música que o Osiel falou, a terra seca sou eu, Senhor. A terra seca sou eu, a terra seca está aqui, ó. Estou seco, às vezes estou ministrando na frente, mas estou seco. Por quê, irmãos? A maioria das vezes é por falta de perdão. Por que alguém perde a visão? A maioria das vezes é por falta de perdão. Porque se não tem perdão no coração, a pessoa para de ouvir a voz de Deus. A pessoa para de andar. Então eu queria te pedir que nessa hora que eu estou te falando isso, comece a deixar o Espírito Santo falar com você. Tem pessoas aqui que talvez precisam perdoar o pai. Ou precisam pedir perdão para o pai, para a mãe, para o irmão. Para um pastor, um líder que já te feriu. Ah, pastor, mas a ferida foi muito pesada. Deixa eu te falar. A ferida mais pesada que existe foi aquela lá da obra da cruz. Essa foi a mais pesada. E a partir dela, Deus está procurando pessoas que estão se dispondo a se ferir por Ele. Entendeu? Estou ferido. Glória a Deus. Ele também foi. Eu decido ser sarado. E a cura só vem mediante perdão. Liberar pessoas. E tem pessoas aqui hoje que precisam fazer isso. Para que você viva o seu sacerdócio. Não vale a pena guardar mágoa. Se você guarda mágoa, você fica azedo. A Bíblia fala que você fica amargo. Amargurado. É amargo, é azedo. Aí nada tá bom. Já viu aquela pessoa azeda? Nada tá bom. Às vezes é a amargura de coração. Que começou com uma coisa pequenininha que não resolveu. O sacerdote tem que resolver seus problemas. Amém? Por quê? Porque ele carrega pessoas no ombro. Ele tem que carregar pessoas no peito também. Quantos dizem amém a isso?
Então eu quero que você já sonde o seu coração, nós vamos orar por isso. Aqui mais na frente, onde eu parei? Espera aí, só um pouquinho. Tudo ele está falando do peitoral. Lá no 29, levarás os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás o peitoral do juízo, urim, tumim, tananana. Peraí. Aqui, verso 31. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. E em toda a orla da sobrepeliz fará romãs de estofa azul, carmesim, parará. Verso 35. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, quando sair. Presta atenção. Então havia um tecido na cabeça de Arão, certo? Certo? Gente, me ajuda. Não dorme não morre de frio não. Havia, da mesma maneira que para o judeu existe o quipá. Você sabe para que existem essas coisas na cabeça? O quipá mesmo, ninguém consegue ficar assim com o quipá, senão ele cai. Porque ele é colocado aqui atrás, ó, no coco. Então, a pessoa que usa o quipá, ela tem que andar um pouquinho curvada para frente. A pessoa que usa esse tipo de ornamento na cabeça, ela tem que estar um pouquinho curvada. O que isso nos fala? Nos humilhar diante de Deus e diante das pessoas. Entendeu? Sermos pessoas humildes. O sacerdote é uma pessoa humilde por sua natureza. A roupa dele forçava ele a expressar essa humildade. A Bíblia fala que o povo hebreu era um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Cervical dura, ou seja, não dobra. E Deus quer pessoas que se dobrem. Entende? Você, artista, sacerdote, precisa ser humilde. Já viu? Só que essa humildade é lá de dentro. Já viu quando a pessoa chega em você e fala assim, por exemplo, irmã, sua roupa não está boa para ministrar. É só um exemplo, tá? Eu nem vi que roupa que você está usando. Sua roupa não está boa para ministrar. Aí lá por dentro, sobe um nervoso aqui. Aí vem aquele pensamento assim, quem é você para falar isso comigo? Quantos já pensaram isso? Quando foram repreendidos. Lá no fundo, a pessoa, ela até dá um sorrisinho. Tá, eu vou cuidar mais. Mas lá no fundo, é lá dentro que Deus está preocupado. Entendeu? Deus está olhando lá dentro, não é a resposta que você deu. Às vezes, a gente briga antes de ministrar por causa da cor do batom. Estou errada? Às vezes não briga para fora, mas fica irada porque eu queria outra cor do batom. Fulano me tirou do espírito. Não, quem saiu foi você, querido. Está faltando humildade. Entendeu? Eu já vi absurdos. Esse do batom, uma vez aconteceu na minha igreja. Eu cheguei lá, vi um clima no meio das meninas. Falei, gente, o que está acontecendo? Ah, mas fulana quer um batom tal e a gente quer um batom tal. Eu falei, misericórdia, vocês estão brigando por causa disso. Antes de ministrar, está tudo errado. Entendeu? A gente tem que entender que o nosso coração tem que estar curvado para a pessoa. Entende, irmãos? Qual que é a diferença do joio e do trigo? O joio, ele é oco, por isso ele fica em pé. O trigo, ele é pesado, ele tem consistência, por isso que ele se curva. Nós somos o trigo. Se nós temos consistência, nós somos pessoas dobráveis. Você pode me dobrar, irmão. Será que você pode falar isso para quem está ao teu lado aí? Você pode me dobrar, irmão. Se você precisar, eu vou me dobrar para você. Isso é humildade. Humildade não é você ficar assim, ai, coitadinho de mim, sou tão fraquinho. Sou tão tadinho. Não, isso não é humildade. Humildade é eu saber ouvir uma repreensão. Com o coração bom, sem matar a pessoa por dentro. Com esse reguizinho por fora. Entendeu? Humildade. Jesus. Tem uma história que eu gosto muito, de um grupo, de um coral, que eles queriam cantar no louvor da igreja. E aí, eles chegaram no pastor, pastor, o coral está lindo, mandamos fazer roupa e tal, e estamos ensaiando com não sei quantas canções, podemos cantar no culto? Ele, vocês estão prontos? Estamos, então vem no culto domingo que vocês vão cantar. Aí chegou todo mundo com aquelas roupas de coral, né? Aí chegou lá no pastor,
Aí o pastor falou assim, vocês estão prontos para cantar para Jesus? Estamos, pastor. Então vocês vão lá para aquela salinha lá, ó, Jesus está lá esperando vocês. Aí eles, pastor, mas a gente se maquiou, a gente pôs roupa. Aí ele falou assim, não foi para Jesus? Ele está lá esperando, vai lá. Aí alguns saíram do grupo, ficaram nervosos, outros foram meio sem entender. E o pastor depois ficou sabendo que eles até cantaram lá na salinha. Aí o rapaz chegou no pastor, mas não entendi. Ele falou, não precisa entender não, irmão. Pode vir domingo que vem, vocês vão cantar para Jesus. Aí vocês já entendem, né? Domingo que vem, mesma coisa. Ó, número reduzido. Chegaram lá assim, e aí pastor, a gente vai cantar hoje? Vamos cantar para Jesus. Pode subir de novo lá para a salinha, ele está esperando. Tá bom, pastor. Terceiro domingo, alguns nem falaram com o pastor. Fizeram, bom, tá indo. Tá bom, vai mesmo. Subiram. Aí chegou um dia que ninguém falou nada com o pastor. O pastor falou, já via eles indo para lá, só que o número só reduzindo. Aí, a hora que pararam de falar com o pastor foi atrás deles e falou assim, e aí? Vamos cantar diante da congregação agora? Ele falou, não, pastor, está tão bom lá, só a gente e Deus. Ele falou, então agora vocês estão prontos para ministrar diante de uma congregação. Quantos vocês estão entendendo? A gente precisa ser mais humilde. Quantos aqui já passaram por situações onde você ia ministrar e o pastor falou assim, hoje não. Mas eu ensaiei, eu pus roupa, eu fiz coreografia. E pastor, desculpa, mas hoje não. Irmãos, é para Jesus? Vamos ser humildes. Você pode dizer amém? E ouvir, às vezes, repreensão de qualquer pessoa. Não só dos seus líderes. Porque às vezes o pastor chegava, vou usar o mesmo exemplo, a mesma pessoa. O pastor chegava e falava assim, sua roupa não está adequada. É fácil de ouvir, né? Mas se for irmãzinha nova convertida? Fala assim, crente, essa roupa não está muito de ministro não, hein? Aí seu coração, quem é você para falar isso comigo, né? A gente tem que entender que Deus fala com a gente através de qualquer pessoa. E que muitas vezes Deus vai usar a pessoa que a gente menos espera para que a gente seja humilde de verdade na frente dela. Quantos dizem amém? Turbante azul. Outra, tiara na testa, escrita santidade. Posso só falar? Vocês acreditam em mim que está na Bíblia, né? Depois vocês leem, tá? Mas a Bíblia fala que o sacerdote ele tinha que colocar tipo uma coroa, uma tiara, só que ficava na testa escrito assim, santidade ao Senhor. Então o sacerdote ele tinha que ter a santidade na testa. Sim ou não? O que é ter a santidade na testa? Você vê a sua própria testa? Dá não, né? Quem que vê a testa sua? Quem está na sua frente. Isso quer dizer que, para o sacerdote, a santidade dele não é para ele ver, é para o outro ver. O outro tem que ver a minha santidade aqui, ó. Isso fala de quê? Testemunho. Tem muita gente que fala assim, eu não estou preocupado com o que o outro pensa de mim, eu sou eu. Está errado. Isso é soberba. Porque a sua santidade tem que ser testemunho. A Bíblia fala que se a gente escandalizar é melhor se amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar, né? Então presta atenção. Eu tenho que dar testemunho para quem está na minha frente. As pessoas precisam ver em mim esse testemunho. E para isso, eu preciso às vezes mudar o meu jeito de ser assim. Para Deus não faz diferença eu vou falar de roupa, mas vocês usam tudo aí. Não faz diferença eu usar uma roupa num lugar ou no outro. Mas para o meu irmão faz. Então, por amor ao meu irmão, e porque ele tem que ver a minha santidade verdadeira, eu vou usar a roupa ali onde o respeita. Quantos entendem? Tem grupos que às vezes chegam em algumas igrejas, exemplo, que só usa saia. Fala, não, vou usar calça, porque eu sou eu aqui. Não, irmãos, quando eu chego numa igreja, já aconteceu comigo que uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo, que era bem carregada de usos e costumes. E aí, eu fui chegando, a pessoa, muito amiga minha, falou, você vai ter que tirar os brincos, e eu tenho 3 de cada lado. Ela falou assim, você vai ter que tirar a maquiagem e só pode pregar de saia. Irmãos, o que eu fiz? Arranquei tudo, uma alegria do meu coração, porque a minha santidade, para eles, era importante ser vista daquela forma. Eu estava sendo falsa? Não, eu estava respeitando os irmãos. Eles sabiam que fora dali eu usava
meus brincos, minha maquiagem do meu jeito. Mas eles sabiam que eu estava respeitando ali a fé deles. Entende? Então, eu sou do meu jeitão, eu uso isso, eu uso aquilo outro. Você vai ministrar em outra igreja, respeite a visão daquela igreja. Amém? E dê testemunho. Tem gente que às vezes você só descobre que é crente na escola, no final do ano, quando você descobre que ele não vai comemorar o Natal igual todo mundo. Entendeu? Não, queridos. Todo mundo tem que falar que lá é o crentão. Sabe, todo mundo tem que saber que você vai botar terror na sua escola, na sua faculdade. Você tem que botar terror, sim, trazer Jesus para aquele lugar, seu testemunho. Sabe quantas pessoas, às vezes, eu falo assim, fulano faz faculdade com você? Nossa, ele é lá da minha igreja. Fulano é crente? Nossa, dá um desespero. E eu já tive a oportunidade também de falar assim, nossa, aquela menina, ela é uma crente que eu respeito. Não crente falando isso. Porque, olha, ela faz diferença naquele lugar. Então, sua santidade tem que ser para quem está na sua frente te vendo, sacerdote. Quantos dizem amém? E aqui tem vários outros aspectos da roupa, mas eu quero enfatizar um muito engraçado. Quer ver? Verso 42. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto. Taranana. Então, a roupa do sacerdote também tinha um cuecão. Não é? Também tinha um cuecão. O que eu acho que isso fala para nós? Só eu vejo, ninguém mais vê. Entendeu? A Bíblia fala que ele tinha que usar para cobrir a vergonha, né? Que eles chamavam dessa forma. Isso quer dizer o quê, meu irmão? A sua intimidade tem que ser bem cuidada por você, sacerdote. Se você é casado, você precisa cuidar da sua intimidade com a sua esposa, com o seu esposo. A sua vida precisa estar correta diante disso. Porque você tem responsabilidade com as pessoas. Entendeu, irmãos? Se você não é casado, se você é solteiro, você precisa cuidar da sua intimidade. Eu fiz um seminário de sexualidade há um tempo. E o pastor falou que 80% dos cristãos das igrejas têm problema com sexualidade. Olha que coisa terrível. Que tipo de problema? Problema de homossexualismo, problema de heterossexualismo, que às vezes os héteros são piores ainda, entendeu? Na sua promiscuidade. Às vezes a gente coloca o foco em um tipo de problema, sendo que o foco às vezes está no hétero, entendeu? Problema com masturbação, problema com impureza, problema de N, não preciso falar, problemas na intimidade. O sacerdote não pode se dar a isso. Você é um sacerdote. Você não é um bailarino que tem um lugarzinho para dançar no culto de domingo. Você é alguém que tem responsabilidade nas suas costas. Quantos podem dizer amém? Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho problema. Busca ajuda. Chega no seu líder. Discipulado é para isso, gente. Tem que ter alguém que conhece as suas perebas. Tem que ter alguém que sabe os seus defeitos. Pra você ligar e falar, na hora, ora por mim que o trem tá feio aqui. Tá difícil hoje. Tem que ter. Nós temos fraquezas? Temos. Nós temos fraquezas, mas a gente precisa ter elas bem claras, porque a hora que você vê que as bichinhas, a fraqueza está começando a querer te atacar, você fala, alto lá, me ajuda aqui, fulano, me pega não, entendeu? O problema é que a gente anda muito perto assim do erro, muito perto do abismo, e o Senhor manda a gente correr do abismo. Quantos dizem amém? Amém. Não ande perto do que te tenta. Não ande perto do que te faz errar. Corre longe. Corre longe. Você pode dizer amém? E por último, indo já para o terceiro ponto. Qual que é o primeiro ponto? Temos que ter visão do nosso ministério. Segundo ponto, identidade. Eu preciso saber quem eu sou. E o terceiro ponto, ação. Deixa eu falar uma coisa. Nós precisamos ser proativos no nosso ministério. O que é o proativo? É aquele que não espera ninguém mandar, ele faz.
É aquele que acredita na palavra e faz. T.L. Osborne, um dia sendo entrevistado, todo mundo aqui deve ter ouvido falar em T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas. Um dia alguém chegou nele e falou assim: como você foi chamado para o ministério? Como você recebeu o chamado de evangelista? Ele falou assim: uai, Deus nunca me chamou para ser evangelista. Como assim? Você foi um dos maiores evangelistas da história, evangelizou milhares de países, multidões. Como que Deus nunca te chamou? Aí ele respondeu: um dia eu li a Bíblia e a Bíblia fala: ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu entendi que essa palavra era para mim e eu fui. Posso dizer amém? A gente, às vezes, tem projetos que Deus nos deu, sonhos, planos, e a gente não executa. A gente fica esperando mais um sinal, mais uma palavra, mais uma direção. Deixa eu te falar, a gente precisa ter direção para tudo. Mas depois que a direção vem, gente, se você não andar, você está errando. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, você está numa equipe de dança, ou de teatro, ou de música, e vocês têm um chamado para as nações. Aí chega alguém e fala: eu sou da nação tal, e eu estou precisando de ajuda lá, vamos? Aí você fala assim: vamos. Por quê? Porque Deus me chamou para as nações, então eu vou. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente tem que ser mais assim. Um dia um pastor falou para a gente assim, que eu nunca esqueci: o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Por quê? Porque lá estão enterrados livros que nunca foram escritos, espetáculos que nunca foram dançados, filmes que nunca foram gravados. Tanta gente leva para a cova, tantos sonhos. Quantos sonhos você tem no seu coração? Quantos sonhos Deus te mandou fazer? O que você está esperando? Nós temos que ser proativos. E tem um texto aqui da palavra que fala isso, Eclesiastes 11. Abre lá, para a gente encerrar. Alguém lê para mim? Em voz alta. Por favor, bem alta. Eclesiastes 11, 1. Pode ler o 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Só esses dois. Irmãos, Eclesiastes 11. Salomão, ele está dando um conselho para a vida. Ele está falando assim, ó: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar. Pensa comigo que coisa louca. Pão, jogar na água, ele vai esfarelar, se abrir, é ou não é? E vai se perder. Só que ele, na verdade, ele está chamando a gente à ação aqui. Ele está falando nesse texto assim: ao invés de você guardar o que você tem de precioso no armário, num lugar seguro, lança no rio de Deus. Começa a profetizar, começa a ir, começa a fazer já o que Deus te mandou fazer. Ele já falou: ide, então para de esperar o dia que Deus vai te tocar para você ir para a rua da sua escola ou para dentro da sua escola fazer um evangelismo lá. Organiza o evangelismo, vai e faz. É isso que o texto está falando. Lança o pão naquilo que você não pode controlar. Irmãos, o Rema é um exemplo disso. A gente já foi em muitas nações, muitas, a gente já foi várias vezes aí para fora. Como? Alguém pagou na sua passagem? Pouquíssimas vezes. A maioria das vezes, alguma igreja lá de fora, chegou e falou assim: nós precisamos de ajuda na nossa igreja, você não pode levar a equipe de evangelismo para lá, não? Aí a gente doava as nossas férias, fazia cachorrada, sorvetada, pipocada, fazia um monte de coisa para arrecadar dinheiro e ia. Sabe quantas vezes a gente viu Deus nos suprindo em tudo? Todas as vezes que a gente aceitou os desafios, Deus nos levou. Deus nos mandou. Teve uma vez que Deus mandou a gente pregar em São Luís do Maranhão. Oxe. Aí a gente falou assim: não temos dinheiro, porque é o primeiro desespero, né? Eu quero ir, mas não tem dinheiro. Porque a igreja também não tinha dinheiro para levar 20 e tantas pessoas. Aí, pastor, nós vamos. Deus falou que a gente ia pregar quanto é canto desse país e fora dele, então nós vamos. Vamos começar a trabalhar. Aí trabalhando, juntamos 1/3 do que a gente precisava. 3 dias antes da viagem. E a gente falando: pastor, tenha fé daí que a gente vai ter fé daqui.
3 dias antes da viagem, a gente fez aquela reunião, sentou, contou tudo que a gente tinha arrecadado. Era 1/3 do que a gente precisava de passagem de ônibus para ir. Aí a gente ia agora. Aí um dos membros da equipe, que hoje é pastor, ele falou assim: irmãs, eu não vou. Por quê? Porque eu estou com conta para pagar. Como é que eu vou deixar a conta para pagar e vou lá pregar a palavra e deixar um monte de gente aqui? Não vou poder ir. E a minha filha está doente, eu preciso deixar o remédio para ela. Infelizmente, eu não vou poder ir. Aí Deus falou no coração da nossa líder: dá tudo que vocês têm para ele. Aí sabe quando Deus fala e a gente fica empolgado, testifica no coração de todo mundo, aquela emoção, a gente pegou aquele 1/3 e deu para ele. Aí ele contou exatamente o dinheiro que ele precisava para pagar as contas e comprar o remédio da filha. Lindo, né? Só que a viagem. Aí a hora que todo mundo enxugou as lágrimas, e a viagem? Não, era o dinheiro da viagem agora. Não sei, nós obedecemos o Senhor, vamos ver o que ele vai fazer. Foi todo mundo para casa dormir. 3 horas da manhã, minha irmã recebe uma ligação. Pastora, consegui carona de avião para a gente ir para São Luís do Maranhão. Eu digo, como assim, né? A gente pensou igual você está pensando, nossa, que chique, né? Uau, carona de avião. Era um avião cargueiro, sem nenhum banco, a hélice. Bandeirante, quem entende de avião sabe o que é isso. Eu tinha medo de andar de avião na época, irmã. Vocês não têm noção do que eu passei. 3 horas e 40 de voo, assim. Não tinha banco, então a gente chacoalhava mesmo, assim, dentro do avião. Pegamos 3 chuvas. Quando eu vi o avião, a gente empolgado, né? Fomos para Brasília, que o avião saía de lá, juntamos carro, tal. Como é que nós vamos voltar? Não sei. Deus vai prover a volta. Cheio de fé, né? A hora que eu cheguei em Brasília, eu olhei aquele avião. Sabe quando vem aquela música assim do Tubarão, assim, dom, 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 dom. Aquela música suou dentro do meu coração, da minha cabeça. Dom, 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 dom. Vocês acreditam nisso? Eu não era casada ainda. Eu lembro que eu sentei no meio-fio, comecei a chorar. Comecei a chorar, desespero, pânico. Aí minha irmã falava assim: o que foi, Luciana? Eu quero casar. Aí ele falava, mas você vai casar. Eu era noiva. Mas eu não quero morrer antes. Eu tinha quase a convicção que eu ia morrer naquele avião. E vocês não sabem o que a gente passou. A gente subiu no tal do avião, 3 horas e 40. Na terceira chuva, eu já estava verde, né? Meu Deus, eu quero casar, né? O que está acontecendo aqui? Aí, eu lembro que eu falei assim, vou fazer alguma coisa aqui para o clima ficar melhor. Fui no piloto, porque o avião não tinha divisão entre o piloto e os passageiros, que a gente, na verdade, era carga, né? Aí, ô moço, não dá para descer um pouquinho para a gente sair do meio das nuvens, não? Ele falou assim, dona, se descer, nós somos os próprios mamonas assassinos. Para quem não sabe, era um grupo de música que morreu num acidente de avião, bateram no monte. Aí eu, não preciso descer, não. Não dá para subir, então? Passar? Ele falou, minha querida, o avião não é pressurizado. Se subir, a gente não respira e ele explode, ele não é pressurizado. Não, então vamos ficar aqui mesmo. Ai, moço, então conta uma história para relaxar a gente está muito tenso, está muito tenso. E os meninos rindo de mim, né? Aí ele falou assim, a gente estava em cima da floresta amazônica. Ele falou assim, uma vez eu caí de avião. Aí a minha irmã, para, vamos dormir. Aí eu, mesmo? Onde foi? Ele falou, foi por aqui, ó. Teve uma pessoa que entrou em coma, nós ficamos 17 dias, nasceu, eu, meu Deus do céu. O dia que a gente chegou em São Luís do Maranhão, eu quero casar. O dia que a gente chegou em São Luís do Maranhão, gente, o dia não, a hora, eu peguei no chão e eu abaixei assim. Terra firme! Eu entendi a expressão de quem passava um tempão navegando. Terra firme! Por que eu estou falando tudo isso? Deus permitiu a gente fazer essa loucura, né? Loucura, mas foi o jeito que Deus queria levar a gente para São Luís do Maranhão. Ele levou ou não levou? Ele supriu. Eu quero te falar, Deus vai te suprir. Nem que seja num avião cargueiro bandeirante 2 hélices, mas eu não desejo isso para você.
Irmãos, teve gente na nossa equipe, uma vez que a gente foi para a Europa, a primeira vez para fazer evangelismo, todo mundo juntando dinheiro, teve um rapaz que juntou dinheiro vendendo pão de queijo. Todo dia a mãe dele fazia pão de queijo, ele ia vender nas lojas de uma avenida comercial que tem lá em Goiânia, e foi vendendo pão de queijo até conseguir a passagem dele. Será que você está disposto a fazer isso? Sabe, teve uma menina que juntou dinheiro, no dia da viagem ela só tinha metade do que ela precisava, porque a gente ia entrar pela Inglaterra, e lá tinha que ter X de dinheiro na bolsa para poder entrar. Na época era assim. Aí ela falou, eu não tenho X, eu tenho metade de X, e agora? Aí a Adriana, minha irmã, ela é mais louca do que tudo, sabe? Visionária, né? Ela lança o pão dela sobre as águas mesmo. Ela falou assim, vamos para o aeroporto e seja o que Deus quiser. Aí chegou lá, ela colocou a malinha dela e todo mundo entrando. E ela lá, esperando. Estava acabando, todo mundo entrando. Chega um pastor da nossa igreja com o envelope na mão. Adriana, Deus me mandou trazer essa quantia aqui. Ó, você vê quem está precisando? Oferta para vocês. Ela abriu, era exatamente a metade que faltava da irmã. Deus supre, queridos. Quando você vai fazer a obra, deixa eu te falar, Deus supre. Mas você tem que acreditar no seu chamado. Você tem que lançar o pão sobre as águas. Moisés foi um pão lançado sobre as águas. Algo que era precioso, era tudo que aquela mulher tinha de precioso, ela colocou na água e Deus levou para o lugar certo, na hora certa, do jeito certo. A gente precisa ser um pouco mais ousado. Por que você não escreveu o seu livro ainda? Eu já estou com tudo na cabeça, isso serve para mim também, eu tenho livro engavetado. Eu preciso escrever eles. Sabe, a gente precisa montar os seus espetáculos, monta. O Rema está com um que a gente acabou de montar. Eu falei hoje, Tempestade. Temos dinheiro para gravar? Não. Só Deus sabe o milagre que a gente vai ver acontecer para esse negócio sair. Eu vou testemunhar para vocês, tá? Amém? Mas Deus me falou claramente para montar esse espetáculo e eu entendi que agora é a hora. O que eu fiz? A gente não tem dinheiro nem para fazer o figurino. Não tem dinheiro para fazer cenário, não tem dinheiro para nada. E esse espetáculo vai chover no palco. Pensa, tanto que vai ficar baratinho. Falei, Deus, eu vou fazer o espetáculo. É isso que cabe a mim. Fazer é esperar, o Senhor vai fazer o resto. Um dia vocês vão ver o testemunho disso. Quando a gente gravou o Ruth, sabe quanto custou a gravação do Ruth, do balé? 100 mil reais. Sabe como que a gente levantou esse dinheiro? Não tenho a mínima ideia. Mas foi igual a gente fez agora com Tempestade. Deus mandou, falou, começou a trazer as pessoas, começou a trazer as coreografias, começou a trazer tudo que a gente precisava. A gente falou, vamos lançar o nosso pão sobre as águas, vamos correr, vamos fazer o negócio acontecer. E aí o dinheiro foi chegando. Chegava um, dava uma oferta, chegava outro, falava, vamos fazer um jantar. Chegava outro que falava, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. A hora que a gente viu, a gente tinha conseguido gravar tudo. Quantos entendem o que eu estou falando? Você precisa ser o primeiro a acreditar no seu ministério. Lançar o pão sobre as águas é você também pegar aquilo que você tem e lançar nas mãos de Deus, confiando que é Ele que vai cuidar, entendeu? Por exemplo, eu já tive algumas cozinhas que foram fazer missões comigo. Porque quem é dono de casa aqui sabe o tanto que é caro fazer uma cozinha. E aí eu ia guardando dinheiro para fazer minha cozinha. Aí a hora que estava quase completando o dinheiro da cozinha. Olha, Lu, tem uma missão em tal lugar para a gente fazer. A passagem é tanto. Eu lá vai minha cozinha para missões. Guardando dinheiro para dar entrada num carrinho. E vai guardando. E a gente lá, feliz achando que é o carrinho. Deus feliz sabendo que não é. Está quase, a entrada do meu carro. Aí vem o desafio. Lu, vai para a África. Chegou uma pastora lá no nosso ensaio, amiga minha de muito tempo, com missão na África. Vocês têm que ir para lá, vocês têm que ajudar a gente. Lá é assim, assim, assim. Eu falei, lá vai meu carrinho. Você tem que ser o primeiro. Tantos de nós, às vezes, não vamos fazer missões porque a gente fica esperando a coisa acontecer do nosso jeito. Lançar o pão sobre a água fala de deixar a coisa acontecer do jeito de Deus. Amém, queridos? Eu queria que a gente orasse agora. Vamos ficar de pé?
Queria que você orasse agora. Eu quero só que fique claro uma coisa. Salomão não está chamando a gente, não é um convite à irresponsabilidade. Ontem o Uziel falou isso aqui. A gente precisa se mover sempre em cima de uma palavra de Deus, certo? Mas e quando Deus já deu a palavra e a gente não se moveu? Esse é o meu ponto. A gente fica esperando o dinheiro chegar, a gente fala que é depois que a gente casar, que eu quero casar. A gente fala que Deus tem que fazer tal coisa primeiro. Então, eu queria que você agora orasse. Primeiro, em relação à sua visão. Vamos orar pelos 3 pontos. Primeiro, ora em relação à sua visão. Qual que é a visão que você tem do seu ministério? Ela está equivocada? Comece a pedir ao Senhor para abrir seus olhos em relação a esse instrumento que Ele te deu, que é a arte. Faça a sua própria oração. Pode falar, fala, Deus, revela para mim, Pai. Eu não quero ver o meu ministério como algo pequeno, eu quero entender. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por cada ministério aqui. Eu quero pedir ao Senhor que não haja cansaço no coração deles, que não haja uma visão errônea, Senhor, que não haja falta dessa visão. Mas eu quero pedir ao Senhor, abre a visão dos meus irmãos, Senhor. Abre a visão deles, Pai. Faz eles enxergarem lá na frente, Senhor. Faz eles verem aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor sonhou para eles, papai. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha revelar, Pai, o quanto a nossa arte ela é um ato profético. Ela é um ato intercessório. Ela é um ato, Pai, de cura, de libertação, de manifestação do Teu poder. Eu quero pedir ao Senhor que os meus irmãos aqui tenham experiências contigo nos seus ministérios. Tenham experiências, ó Pai, de quando começarem a dançar, pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas, Senhor Jesus, Pai, serem cheias do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, dar essa experiência para os meus irmãos. Ajuda eles a terem foco, ajuda eles a olharem para o Senhor e entenderem aonde o Senhor quer chegar com eles, no que diz respeito, Senhor, à arte. Em nome de Jesus. Você diz amém? Então fala assim, Senhor, me dá experiências. Abre os meus olhos para que eu veja como o Senhor quer usar o meu ministério. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Agora nós vamos orar pela sua identidade. E aí nessa oração sobre a identidade entra aquilo que eu falei de perdão. Talvez você aí no seu banco, você precisa orar, liberando perdão sobre alguém que te feriu. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar para fazer essa oração, se você quiser vir aqui à frente para fazer essa oração, se você quiser ir lá para o fundo fazer essa oração, não sei como que você vai ficar, mas eu queria que você ficasse à vontade, porque Deus hoje quer curar pessoas nesse lugar. Feche seus olhos. Queremos ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Queremos ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida. Coloque diante do Senhor essa pessoa, o nome dela, diante de Deus. Sem ti não irei, não me deixe sair da sua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei, não me deixe sair da tua presença. Queremos ser a geração que busca sua glória mais que a própria vida.
Espírito Santo, revela. Eu quero pedir ao Senhor, mostra para os meus irmãos, Pai. Âncoras na alma, Senhor. Âncoras na alma, Senhor. Pessoas que estão prendendo, Senhor. Prendendo, Senhor Jesus, emocionalmente os meus irmãos. Em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus. É o Senhor. Sejam curados em nome de Jesus. Santo é o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, perdoar e liberar perdão é muito difícil. Se você está tendo dificuldade, eu quero que você venha aqui à frente. A gente quer orar com você. Mas não saia daqui com peso no seu coração, com dor. Nessa noite, é uma noite em que Deus quer transformar a sua vida, o seu ministério. Ele quer que você tenha todas as pessoas junto ao coração. Tem perdões que eles precisam às vezes ser falados com a boca para depois serem sentidos no coração. Está entendendo? É perdoar pela fé. Você libera aquilo, mesmo que você não sinta totalmente aquilo, mas todos os dias você fala aquilo diante de Deus e Deus vai encontrando na sua vida espaço para te ajudar a perdoar. Entende? Às vezes, irmãos, a coisa foi feia, é muito difícil perdoar. Às vezes a ferida é grande, é muito difícil. Então, se você quer que a gente ore com você em relação a isso, ou se você quer dar um passo mesmo de fé para falar assim, não consigo, mas eu decido sair desse lugar de falta de perdão e mudar para um lugar de perdão. Eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar com você. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Pode ficar em oração, só ouça o que eu estou falando. Se o seu problema é com seu pai, eu quero que você ore, que um homem ore por você, para que essa pessoa represente o seu pai ou a sua mãe. Então, se for, eu quero que você venha aqui, ó. Aqui, tá? Pode vir. Cadê o pastor Uziel? Eu sou teu, você. Vou fazer uma filinha aqui. Vou fazer assim, ó, de frente para cá mesmo. Pastor Uziel, aquele irmão que tá ali, ó. Pastor Everson, vem cá, pastor. É porque vocês parecem mais pais, assim, né? Pode fazer uma filinha aqui, olha só. Continue orando. Só uma coisinha. A orientação que eu estou dando para ela serve para tudo. Como que são os salmos? Senhor, fulano me feriu. Eu quero quebrar os dentes dele. É ou não é? Não é? Senhor, quebra os dentes dele. Ele fez isso comigo. Como que pode? Eu sou ungido do Senhor. Eu estou exagerando, mas tem alguns salmos que são assim. Ou seja, abre o coração. E aí depois ele fala, mas tu, Senhor, és o meu tudo, és o meu refúgio, és o meu auxílio. E eu te louvo. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Quero que você ponha para fora. Ó Pai, o Senhor me feriu, o Senhor me magoou, o Senhor fez isso e isso comigo. Vocês não precisam falar com detalhes, você que não quiser expor. Mas fala o que vocês sentiram, para que vocês depois agradeçam ao Senhor, porque Ele é maior que tudo isso e vocês liberam perdão, entendeu? E isso é para todo mundo que está orando em relação a perdão aqui. Amém? Amém.
Quando a luz se apagar, Podem conversar. Fazer o seu salmo. quando a música calar, Se o seu problema é com mãe, eu quero que venha aqui também. A gente quer orar com você. quando o mover passar, Eu vou orar com você. Pode eu vir só aqui comigo. quero você. Só E quero eu quero pedir à equipe para estar orando por todos os outros que estão aqui à frente. E você que está no seu lugar, feche os olhos e toque o Senhor. Quando a música fosse apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você, Jesus, 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 só quero você, Jesus, 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 só quero você. Fogo queime em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Mais de ti, eu cansei de ser o mesmo, eu cansei. E eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na sua presença. Quando a luz quando mover, eu só quero você. Quando a luz eu só quero você. Eu só quero você, só quero você. Só quero você, eu só quero você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousado em mim. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro, seguro estou nos braços. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, em teus braços. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Teus braços, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Diga em teus braços, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor,
pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Diga: em teus braços é meu descanso. 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 O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. Diga isso essa noite. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada mais me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. Teu é o reino, teu é o poder, tua teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua solte a sua voz, vamos lá. Teu é o poder, tua teu é o reino, teu teu é o reino, teu é o poder, tua vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos
chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater. Até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. Nós vamos bater. Nós vamos nós vamos até te encontrar, até te encontrar. Yeshua, vamos lá. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre os milhares e milhares.
pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Irmãos, algumas pessoas precisam agora orar em relação ao terceiro ponto, talvez pedir perdão para Deus, que Ele já te mandou fazer algumas coisas e você não fez. Então, se você é essa pessoa, onde você está mesmo, feche seus olhos e ora, fala: Deus, me perdoa. Se eu já mandou fazer aquele espetáculo, eu não fiz. Se eu já mandou fazer tal coisa, eu não fiz. Se eu já me mandou ir para missões, eu não fui. Faz a sua oração agora. E eu vou profetizar sobre vocês. Sim, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga a memória dos meus irmãos. Sonhos, projetos, direções que o Senhor já ministrou sobre a vida deles um dia. Chamados ministeriais, ó Deus. Coisas que o Senhor quer que eles realizem através dos seus grupos. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga a memória agora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor agora, em o nome de Jesus, faça sonharem de novo. Façam arder os corações de novo. Em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que desse grupo de pessoas que está aqui, em suas igrejas, nós teremos, Senhor Jesus, missionários indo para as nações, missionários indo para as escolas, missionários, ó Pai, dentro de suas igrejas, alcançando as vizinhanças. Em nome de Jesus, eu profetizo nesse grupo espetáculos que falem a multidões, filmes. Eu profetizo filmes sendo gravados. Eu profetizo canais de YouTube. Senhor Jesus, alcançando gerações, alcançando milhares de pessoas, milhões de pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus livros sendo escritos, poesias sendo escritas, músicas sendo escritas, cantadas e gravadas. Eu profetizo em nome de Jesus o liberar do Senhor no dom artístico que o Senhor deu. Declaro que serão prósperos, que serão frutíferos, Senhor, que produzirão, Senhor Jesus, para a Tua glória, em nome de Jesus. E Tua será toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou,
nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa noite aqui. Nós te agradecemos pela grande obra que o Senhor fez. A obra que Ele quer fazer em nós, irmãos, é muito maior do que através de nós. Eu amo quando Deus gera esses ambientes assim. Quando Deus gera esse ambiente de intimidade e de simplicidade. E